Olá, pessoas! Eu me chamo Vanildo e essas são as invocações do JR. Já que cabeça vazia é oficina, por que não? Gente, só pra começar, nada mais do que a minha cara do que fazer 3 vídeos com a introdução com uma letra faltando. A minha dicção, a minha dislexia grita nessas horas. Mas eu vou deixar lá apenas como um easter egg, assim como os primeiros erros do canal. E esse é o meu jeitinho, acostumem-se. Vocês podem achar estranho, mas eu ainda vou continuar o artbook sobre a chupacabra, a Maria Demoníaca e afins. Só que eu só queria mostrar um outro material que eu tô produzindo, que é uma coisa mais simples. Como eu não tenho que criar o design delas, apenas refazer elas no Photoshop mesmo, porque são artes bem antigas, para eu poder criar aqueles livros de ilustração, sabe? De ilustração de adultos. E foi assim que eu acabei desenvolvendo ilustrações da Invocações Perdidas. Tudo começou quando eu ia no aniversário de um amigo e eu pensei o que dar para ele. Normalmente eu gosto de fazer as coisas tipo de presente, né? Muitas vezes fazer e depois comprar alguma outra coisa junto. Nesse caso eu pensei em fazer esse livro de ilustração de tipo aquele jardim perdido, jardim secreto, e entregar junto com um kit de lápis de cor, incentivando a pintura, a cultura, as artes nas pessoas, né? E foi assim que eu pensei, vou criar com os desenhos antigos que eu tenho para ficar desenvolvendo novo, porque se eu for desenvolver, vou querer criar um tema, e se for criar um tema vai ficar mais complicado. Então eu resolvi pegar desenhos meus antigos e aleatórios, que eles fazem sentido entre eles, só pelos simples motivos de que foi eu que fiz e tem uns capetinhas junto. Então eu só queria mostrar pra vocês alguns que eu já tenho aqui, que eu vou juntar 20, né, pra poder fazer 10 páginas. Vai ter a timelapse aqui de um deles que eu tô fazendo ao fundo. E quando eu for fazer a capa sim vai ser original, eu volto aqui pra fazer com vocês e fechar todo o material. Esse primeiro que eu tô fazendo é um conjunto com outros, são dois, que são 2 máscaras. Eu queria fazer máscaras e naquele dia eu tava fazendo máscaras e eu escolhi este. Tem um outro que por algum motivo eu não fiz eu só fiz o antebraço e o ombro. Eu me lembro vagamente de que eu não tava conseguindo fazer o braço de um jeito legal. E isso eu pensei, por que não? Eu tenho essa liberdade de fazer coisas esquisitas, vou utilizá-la. Sim, eu ainda fiz essas pernas meio meio não sei o que lá, e as proporções não estão corretas. Mas ele tem o chapéu da Paquita. Tem um outro que é bem mais simples, que seria um autorretrato de uma menina que trabalhava comigo, que ela pediu, eu fiz. E se junta ao mais outros 1000 outros autorretratos. Autorretrato não, porque não é meu. Se junta aos outros retratos que eu já fiz de pessoas que pediram. Faço, às vezes gosto, às vezes não gosto, mas nunca entrego. Este outro seria uma coisa mais aquarela, né? Dá pra ver um pouco, né? Mas eu vou desistir da aquarela, até porque eu vou deixar as pessoas pintarem, não vai ser eu. Que eu tava na coisa mais mística, mais... Eu tinha assistido alguma coisa e tinha as Guerreiras Mágicas de Heart junto, porque eu adoro esses cristais assim feitos. Este aqui é um primeiro esboço das artes que eu fiz para o meu TCC, que pretendo ano que vem fazer ele aqui, porque vai fazer 10 anos que eu produzi. Só que tinha a ver com andrógeno, prisões e tinha a ver com um poema também, do banquete lá, né? Um conto, na verdade, do banquete do Sócrates, Platão. Meu Deus, meu problema com nomes. Um foi discípulo do outro e é isso aí, tá envolvido. Este aqui eu já fiz, mas era uma coisa que eu queria ver, uma coisa meio de cima, meio mística, meio xamânica. E estamos aqui fazendo. A mesma coisa no inverso. Máscaras. Eu tenho um certo problema com máscara, mas eu gosto de máscaras. Este aqui é uma drag queen. Que é uma drag queen com drag king. Proporções totalmente erradas, mas proporcionalmente. Eu gosto dessa coisa de mãozona, de uma coisa meio... Bom, androginia, né? Além de Satanás, também gosto de androginias.
E sim, eu gosto de Hashura e eu meio que desisto no meio do caminho, quando eu não completo. Então fica nesse meio termo. Não vou fazer assim pra arte dos livros, das ilustrações do livro, porque senão eu teria que fazer em todos, ou se eu fizer só em um, vai ficar muito desconexo, fora que já a desconexão que já existe. Este outro, não sei ainda como eu vou fazer ele, porém eu desenvolvi ele para um concurso sobre que tinha aqui na faculdade que eu entrei. Antes de eu entrar, tinha uns concursos de ilustrações, óbvio que quando eu entrei parou com isso, né? Mas eu participei e esse tema era amigo imaginário. E eu fiz o amigo imaginário, prendendo o ser humano ali, fazendo com ele deseje ele, no caso que o humano deseja o amigo imaginário para que o amigo imaginário exista. Sim, estava treinando texturas. Temos muitas. Não vão ir pro final, porque senão a pessoa não consegue nem pintar isso aqui direito. Este outro aqui era uma versão do ente do meu card game, Azu Card Game, que eu irei falar dele aqui futuramente. É uma versão de um ente que é o ente do destino. Ele tinha outras vertentes, outras versões. Mas aqui caiu por terra, virou outra coisa, bem mais legal. Não que isso seja ruim. Mas, outra coisa, problemas com não ter braço, não ter membros, ser um masculino feminino, não ter rosto e máscaras. Eu estava numa vibe nessa época. Este aqui, olha só, mãozonas novamente. Não é que combinou? Esse aqui eu sei que eu desenhei na primeira vez que eu participei da guerra de ilustrações, que eu tinha levado outro desenho lá, mas enquanto não começava, eu comecei a fazer outro desenho. Viu? Arte movimenta arte. Ilustrações movimenta ilustrações. Ilustradores univos. Juntemos, juntai-vos. Jogai ao chão. Um capetinho. Eu queria fazer ele com o braço. Bom, dá pra entender. Não tá correto, mas dá pra entender que era pra ele estar se abraçando. Ele está se abraçando. Agora com os próprios braços, não sabemos. Mas é legal. Essa boca que virou mais pra frente a minha marca registrada. Dá pra você perceber nas minhas ilustrações. Se você não me segue, me siga. E quase no fim, essa ilustração que na época eu tava querendo treinar desenho de lado. Me desenha de lado, proporções zero, mas ficou legais. Adoro esses pezinhos e mãozinhas, adoro desenhar mãos e colocar texturas no corpo. E atrás temos aqui uma cabeça de ET. Eu acho que eu vi um filme, eu acho que era do Quinto Elemento. E é isso só, gente. Terminemos. E não se esqueça, desenho feito, é hora de invocar. Até a próxima e eu voltarei com a Cabra Vampira.